Se você começar a praticar o que eu vou te dizer nesse vídeo, a forma como você lida com o seu cansaço e com a sua própria vida não vai ser mais a mesma. Sabe por que você se sente exausto, mesmo quando dorme, mesmo quando não fez tanta coisa assim, mesmo quando teoricamente está tudo certo? Sabe por que parece que nada te descansa de verdade, que o fim de semana não resolve, que as férias passam rápido demais e que, no fundo, a sensação de peso continua a mesma? Talvez o seu problema não seja a vida estar pesada demais. Talvez seja o fato de você estar vivendo longe de si há muito tempo. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar algumas verdades sobre esse cansaço que ninguém vê. E o que eu vou te contar lá na frente pode mudar a forma como você se trata a partir de hoje. Antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa simples, mas importante. Escreve aqui nos comentários: "Eu escolho voltar para mim". É só uma frase, mas ela é uma declaração silenciosa para você, mesmo de que está cansado de viver se abandonando. Se essa frase mexe com alguma parte aí dentro, já se inscreve no canal Transforma a Mente e deixa o like nesse vídeo, porque aqui a intenção não é te romantizar nem te cobrar mais, é te ajudar a se reencontrar no meio da bagunça da vida. Agora, respira fundo por um instante. Pensa na sua rotina. Você acorda e, antes mesmo de lembrar de você, lembra de tudo que tem que fazer. Lembra das mensagens que precisa responder, das tarefas no trabalho, das demandas da família, das coisas que estão atrasadas, dos compromissos que assumiu. Você levanta, vai, faz, resolve, corre, administra. Talvez até seja visto como alguém responsável, alguém forte, alguém que aguenta. Por fora, parece que está tudo funcionando. Mas por dentro você sabe, tem uma parte sua que anda ficando para trás todos os dias. Aquela parte que gosta de silêncio, de pausa, de verdade, de presença, de coisas que não são urgentes, mas são essenciais. O mundo te ensinou a ser produtivo, mas não te ensinou a ser presente. Você foi treinado para entregar resultados, mas quase ninguém te ensinou a cuidar de si. E aí, sem perceber, você foi se colocando sempre em último lugar. Sempre depois do trabalho, da família, dos amigos, das tarefas, das expectativas, das urgências. Você vive para responder ao que o mundo pede, não ao que a sua alma precisa. Vai empurrando a própria sede com distrações, com telas, com conversa vazia, com rolagem infinita. Vai empurrando a própria tristeza com frases prontas. É assim mesmo. Uma hora passa. Todo mundo vive isso. E esse é o primeiro ponto que eu quero te mostrar. Você não está só cansado pela quantidade de coisas que faz. Você está cansado pela quantidade de vezes em que se abandona. O corpo aguenta um dia puxado, uma semana difícil. O que ele não aguenta por muito tempo é viver sem sentido. O que cansa não é só o peso da agenda, é o peso de viver contra o que você sente, ignora o que deseja, passa por cima do que precisa. É acordar todos os dias e se colocar no modo serviço, função, obrigação, sem se perguntar: como eu estou hoje? O que eu preciso? O que é importante para mim agora? Quando você vive muito tempo longe de si, o cansaço vai virando um grito silencioso do seu próprio interior dizendo: "Me escuta, eu estou aqui". Talvez, se alguém perguntar para você: o que você quer de verdade? Você trave, porque faz tanto tempo que você está só reagindo ao que acontece que nem sabe mais o que quer sentir, como quer viver, o que te alimenta de verdade. Você aprendeu a cumprir papéis, o papel de trabalhador, de mãe, de pai, de filho, de amigo, de forte, de disponível. E nesse processo foi esquecendo da pessoa que existe por trás de todos esses papéis. Você. Não é que esses papéis sejam ruins, eles são importantes. O problema é quando eles ocupam tanto espaço que não sobra lugar para você ser alguém além das funções que desempenha. O segundo ponto é que esse cansaço que você sente não é só físico, ele é emocional e espiritual. É o cansaço de sempre ter que se adaptar, de sempre engolir, de sempre ceder, de sempre ir contra o que sente, porque não dá para ser diferente.
Quantas vezes você diz sim querendo dizer não? Quantas vezes você aceita coisas que te machucam porque tem medo de decepcionar alguém? Quantas vezes você ultrapassa seus limites porque aprendeu que descansar é sinônimo de preguiça, que pausar é perder tempo, que se cuidar é egoísmo? Quanto mais você se convence disso, mais longe de si você vai indo, considerando normal viver em guerra com o próprio corpo, com as próprias emoções, com o próprio ritmo. E é aqui que entra uma verdade que dói, mas liberta. Você não foi feito para viver nesse modo de sobrevivência o tempo todo. Seu sistema não aguenta. A mente não aguenta. O coração não aguenta. E mais cedo ou mais tarde, o corpo começa a gritar por você. Ele grita em forma de insônia, de crises de ansiedade, de dores que ninguém explica, de falta de concentração, de crises de choro do nada, de uma vontade de sumir sem nem saber explicar direito o porquê. Não é drama, não é frescura, é o seu corpo pedindo a sua presença. É a vida te dizendo, não dá mais para continuar assim. O terceiro ponto é talvez o mais importante de todos. Se você continuar esperando a vida ficar leve, para então se aproximar de si, vai passar a vida inteira longe de você. A leveza não vem antes do encontro, ela vem depois. Você pensa assim, quando eu resolver isso, quando eu ganhar tanto, quando eu tiver mais tempo, quando eu organizar tudo, aí sim eu vou cuidar de mim, aí sim eu vou pensar em mim, aí sim eu vou desacelerar. Só que a vida sempre vai ter algo pedindo a sua atenção, sempre vai ter uma conta, uma demanda, uma pendência. Se você não decidir agora colocar a sua presença como prioridade, ninguém vai fazer isso por você. Talvez você espere que alguém te dê essa autorização. Que alguém diga, pode descansar, pode dizer não, pode ir mais, devagar. Mas essa autorização é interna. É você olhando para a própria história e dizendo, eu não quero mais viver só para manter tudo em pé enquanto eu desmorono por dentro. Não é sobre largar tudo e fugir. É sobre começar a se incluir na própria vida. Em vez de viver só para apagar incêndios externos, começar a apagar incêndios internos que você finge não ver. Em vez de usar todo o seu tempo cuidando dos outros, reservar um pouco desse cuidado para você. Mas como eu faço isso na prática? Talvez seja essa a pergunta que esteja passando agora pela sua cabeça. E a resposta não está em uma mudança gigantesca, radical, que vira tudo de cabeça para baixo. Ela começa em pequenas escolhas diferentes. Começa em parar alguns minutos por dia e perguntar honestamente, como eu estou? Não como foi o dia, mas como eu estou por dentro. Começa em perceber que você está passando mal emocionalmente e, em vez de fingir que não é nada, respeitar isso. Se permitir chorar. Se permitir ficar em silêncio. Se permitir dizer hoje eu não dou conta de tudo. Começa também em dizer pequenos nãos que te protegem. Não para aquela obrigação que ultrapassa seus limites. Não para aquela expectativa que te sufoca. Não para aquele compromisso que você sabe que está aceitando só para não desagradar. Cada vez que você diz não para algo que te esgota, você está dizendo sim para um pedacinho de você. E é assim, pouco a pouco, que você vai voltando para si. Não é um acontecimento mágico, é um retorno, silencioso, feito de decisões pequenas, mas honestas. E tem um ponto delicado aqui. Talvez você tenha medo de se aproximar de si, porque sabe que, quando parar para se olhar, vai encontrar dor, cansaço acumulado, frustração, mágoas antigas. E é verdade, você vai encontrar. Mas também vai encontrar algo que talvez tenha esquecido, a sua força real. Não essa força de aguentar tudo, mas a força de se olhar sem fugir, de admitir o que sente, de se acolher em vez de se punir. A verdadeira cura não acontece enquanto você foge de você, ela começa exatamente quando você para de correr. O que eu vou te dizer agora pode ser o início de uma grande virada. Você tem o direito de descansar dentro de você. Não é só dormir, é descansar de não precisar ser perfeito o tempo todo, de não precisar dar conta de tudo, de não precisar sustentar uma imagem de força enquanto por dentro está esgotado.
Você tem o direito de parar, respirar e dizer: hoje eu vou ser um pouco mais gentil comigo. Isso não é fraqueza, é maturidade emocional. É assumir que a sua vida não é só um conjunto de tarefas cumpridas, é também o jeito como você se sente enquanto cumpre essas tarefas. Se esse vídeo está falando com alguma parte sua, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu escolho voltar para mim. Escreve isso como um compromisso com você, não com o mundo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal Transforma a Mente e compartilha com alguém que vive cansado, mas talvez nem saiba que o cansaço maior é o de viver longe de si. Lembra, pequenas ações feitas com presença valem mais do que uma vida inteira vivida no automático. A vida começa a mudar quando, em vez de só existir para os outros, você decide existir para você também. E é nesse retorno silencioso para dentro que aos poucos tudo ao redor começa a fazer mais sentido.